Ok, minha gente, já de volta. Quando termina um governo, quando termina uma administração, aliás, eu vou passar por isso daqui no mês que vem. Eu já falei aqui com vocês que vou voltar para diretoria social, diretoria de comunicação do Clube Comari. O novo presidente, Leandro, ele me convidou, pediu para eu voltar e a gente vai voltar. Então a gente faz uma transição, a passagem de um governo para o outro, de uma administração para outra. Então lá eu vou passar pela transição, lá dentro do Clube Comari, em janeiro, né? Quando eu volto para a diretoria. Esqueci de te perguntar uma coisa, Léo. Assessoria de comunicação. Ao nosso amigo Gilbertinho. Grande Gilbertinho. Gilbertinho tem a capacidade de lidar com todos os meios de comunicação, uma pessoa respeitosa, acessível, como será nosso governo, Hélio. Né? Com a gente é olho no olho, é simplicidade. O Gilbertinho representa bem isso, saberá lidar com certeza muito bem com todos vocês, amigo de todo mundo, dando o respeito que vocês merecem, mas também trazendo a simplicidade de tudo aquilo que a gente quer informar. Então, a transição é a passagem de um governo para o outro. Como é que está sendo a transição com o governo, Vinícius? Hélio, nos foi prometido informar tudo, né? Mas nós não conseguimos quase que nada. Tanto que tivemos que recorrer à Justiça, mas a Justiça também não analisou o nosso pedido. A gente sabe de muita coisa por intuição, outras muitas coisas por conhecer a máquina pública, e outras tantas porque os documentos que eles nos entregaram, calhamaços de informações, sem qualquer resultado, nos levaram a encontrar resultados, né? Foi um trabalho mesmo de pesquisa, de garimpo, e eu estou muito preocupado. Isso é sério, isso que ele falou, eu estou muito preocupado. Muito preocupado. Muito preocupado porque a gente encontra uma prefeitura que gasta 46 milhões de reais com folha de pagamento. Isso representa 60% da arrecadação nos dias de hoje, né? E que a gente sabe, e aí eu quero tocar nisso de maneira muito incisiva, que esse dinheiro não vai todo para o nosso servidor efetivo, para o nosso aposentado, para aqueles trabalhadores, né? A gente viu por cima muitas horas extras indevidas, muitas gratificações, muitas coisas que fazem parte da banda do rei. O que eu estou falando quando a folha é alta, não estou falando contra o servidor público concursado, ou nem contra aquele que é trabalhador, nem contra os nossos aposentados tanto servir essa cidade, não. São excessos que a gente vê que fazem com que a máquina emperre. Qual é a empresa que tem 60% de despesa com folha de pagamento e consegue prosperar? Então nós vamos ter que fazer um trabalho em cima disso, né? De reconstrução das coisas, até para que a gente possa, e nós vamos fazer o concurso público, para que a gente possa, nós vamos fazer os reajustes necessários nos salários. Para isso a gente tem que fazer um raio-x dessa folha e colocar as coisas tudo conforme tem que ser. Aliás, nada a ver com você, Léo, mas hoje pela manhã, cedo, eu estava dormindo aí, do telefone tocando, o pessoal da saúde, professores, as pessoas não sabem se vão receber ou não, não receberam salário ainda. E nem sabe se vão receber 13º. O pessoal da saúde, então, está apavorado, porque não receberam, né? E não tem nada a ver com o Léo, né? É o governo que está. Ele é que tem que pagar, né? Porque esse é o pagamento Sim, o 13º tem por lei até o dia 20, não é isso? Até dia 20, é hoje. Que é hoje, né? E o salário do mês... Abraça dois para mim aí. O salário do mês até dia 5, né? Mas por hábito ele tem que deixar o governo sem dever. Então essa folha de dezembro ele tem que deixar paga. Eu, por exemplo, hoje eu sou presidente da Câmara. Hoje é dia 20, eu já paguei o 13º e já adiantei o salário do mês. Ou seja, aquilo que teria de ser pago dia 30, eu já paguei dia 20. E fiz mais, Hélio. Todos os impostos, inclusive aqueles que vão para o caixa da prefeitura e aquilo que a gente ainda teria de pagar, nós estamos pagando hoje também mais 900 mil reais só de impostos e contribuições que a Câmara teria de pagar lá na frente para a prefeitura, a gente já está pagando hoje. Para não dizer que o Leonardo só está pagando lá no final do mês, porque dia 1º vai receber o dinheiro. Não. Nós estamos pagando hoje os salários dos funcionários da Câmara todo, 13º pago, e as contribuições e os impostos da Câmara que são transferidos para a Prefeitura. Então, nós estamos mandando mais 900 mil reais para a Prefeitura para ajudar ele a quitar esse 13º e a folha de pagamento do mês de dezembro. Você deixa a Câmara zerada. Zerado, já está tudo zerado, nada, e estamos pagando ainda 900 mil reais de impostos que deveriam ser recolhidos até em janeiro. Mas a gente, sabendo da dificuldade do caixa da prefeitura, está mandando esse mês. Eu estou seguindo, vou seguir aqui o roteiro, gente.
durante esse tempo da transição, você recebeu informações incorretas. Muitas delas. Né? Muitas informações incorretas. Por exemplo, um contrato custa X e eles dizem que devem X ao quadrado. Como é que se deve mais de um contrato do que o valor que foi contratualizado? Isso são informações que estão no portal da transparência. Por exemplo, eu tenho um contrato com você de 100 e a administração informa que deve 150. Como é que eu te devo além do que eu te contratei e muitas coisas já foram pagas? Isso é um exemplo. Uma questão que nós estamos muito tristes, Hélio. O carnê do IPTU já era para estar pronto. Eu tive uma reunião com o prefeito depois da eleição. A primeira coisa que eu perguntei, prefeito, como é que estão os carnês de IPTU? Nós temos que fazer esse município continuar funcionando. Não, está tudo certo e tal. Hoje de manhã o doutor André Soares, que vai ser o nosso secretário de Fazenda, entrou em contato com a empresa que imprime os carnês e eles disseram que agora que receberam algumas informações que vão preparar para mandar para a prefeitura conferir, ou seja, dia 1º de janeiro corre o grande risco dos carnês de IPTU ainda não estarem na prefeitura, ou seja, uma total objeção à continuação da administração. Sim. E mais do que isso, até desrespeito, porque se ele deixar salário atrasado e ainda não tiver calculado o IPTU, está ferindo ainda mais o trabalhador, que vai demorar mais tempo para receber. Aí tem aqui, e foram identificados erros primários, informações incompletas e inverídicas, isso que eu achei aqui um absurdo, evidente falta de zelo na formatação dos documentos, letras pequenas e textos truncados. Como eu te disse, nós fizemos quase que um deciframento, aquela papelada toda, que não é papelada, vem em arquivo do computador, em que você tem que pegar de um lado, ver com o outro, usar a sua experiência para interpretar, para chegar a uma conclusão. O que é uma transição? Quantos contratos eu tenho? 100. Quanto custa? 10 milhões. Quanto eu paguei dele? 7. O que falta pagar tanto? Acabou. Isso é o papel. Agora, por exemplo, dia 31 de dezembro versus o contrato da FESO, com os hospitais, com o Hospital Hospital das Clínicas. Dia 31 vence a hemodiálise. Gasolina já está vencido. Os carros alugados já foram retomados, não foram devolvidos, não. Foram apreendidos porque não pagaram. A prefeitura não pagou. Combustível não tem. Hoje deve merenda escolar, deve uniforme que foi entregue, material didático, tablet, insumos da saúde. Agora, na área do serviço público, está tudo lá. Tudo vai aparecer depois, né? Tudo vai aparecer. Agora o pior, como é que nós temos contrato com prestadores, em que ele vai ter que continuar prestando serviço, e nós temos condição de pagar o passado e para frente? Como é que fica isso? Aí vem aqui, má fé, o termo, né? Já até falou, né, sobre o carnê do IPTU, informações deliberadamente incorretas sobre os carnês de IPTU. Informação dada pelo próprio prefeito de que estariam prontos, você já falou. Recebemos a informação de que sequer os arquivos foram enviados, você também falou, mas informação deliberadamente incorreta sobre os carnês? Sim, sim, como eu te disse, hoje nós fizemos contato com a gráfica e tal, eles disseram que ainda estão correndo para preparar tudo, porque o código de barras é um, o QR Code para o Pix é outro, tem que voltar para a prefeitura para corrigir, para depois voltar para a impressão. Ou seja, isso já era para estar pronto em todos os governos, em todas as administrações. Sim. E se fosse na administração do Vinícius, os carnês hoje já estavam prontos na prefeitura, sendo separados por regiões e bairros e por ordem alfabética para serem entregues na primeira semana. Situação do município. Custo da máquina pública. Gastos com o pessoal superando os 45 milhões por mês, você falou. Mas vamos voltar. No início da atual gestão, o custo era de menos de 20 milhões. O que a prefeitura gasta com o pessoal representa 2/3 de tudo que o município arrecada. Volta a esse assunto. Sim. Vamos lá. A prefeitura, esse governo, quando começou, as folhas de pagamento eram na ordem de 20 milhões de reais. Hoje, mais que dobrou, são mais de 45 milhões de reais, que representa aí pelo menos 60% do dinheiro que a gente tem por mês. Como é que fica isso? É totalmente insolvente. Por que essa folha cresceu tanto se a gente vê servidores públicos concursados brigando por reajustes que até hoje não aconteceram? Professores que não tiveram seus salários atualizados a contento, conforme diz o piso nacional do magistério. Essas coisas que nós queremos resposta. Por isso nós vamos fazer uma análise analítica da folha de pagamento, pessoa por pessoa.
Não é por perseguição, não é por nada, não. Mas é para garantir o servidor público efetivo e o aposentado que eles tenham seus direitos garantidos para que a gente possa fazer o concurso público e para que a gente possa contratar pessoas. Porque é muito necessário o concurso público. Não tem mais como, tem que fazer. E nós não abriremos mão disso. Não É tem um dos como, primeiros atos nossos. Dívidas. Dívidas somente com fornecedores, 150 milhões de acordo com o portal da transparência. Você recebeu a informação? Não, até agora não. Conforme está escrito aí, o que a gente apurou no portal da transparência são 150 milhões. Tem aí mais a informação do precatório. Vê aí se não está escrito. 300 milhões de precatórios. Isso, só aí já é meio orçamento municipal. Só esses 2 itens. Mas nós temos certeza, não quero falar agora, mas darei uma coletiva em janeiro, que nós temos mais do que um orçamento municipal de dívida. Ou seja, o que a gente tem para arrecadar é igual o que a gente deve. Que nós vamos ter que entrar num processo de negociação, de diplomacia, para readquirir a qualidade do crédito e da credibilidade, para trazer esse município novamente ao equilíbrio. Mas qual é o orçamento para o ano que vem? Quase 1 bilhão, 900 e alguns milhões. Só aí você já vê quase meio bilhão de dívida. Só aqui já tem meio bilhão de Isso, dívida. mas as outras que existem é exatamente pau a pau, ou um pouco mais. E como é que vai conseguir trabalhar? Nós vamos assim? conseguir porque... Conversando com um por um. Um por um, fazendo leilão reverso de quem baixar mais e nos der mais desconto a gente possa pagar, porque não vai haver negociata. Nós vamos procurar o Tribunal de Justiça para resolver a questão do parcelamento do precatório. Nós vamos tratar a dívida, Hélio, como uma coisa séria e não como um cheque especial. A Prefeitura não tem conta de cheque especial. E todos os serviços daqui por diante serão contratados de acordo com a capacidade de pagamento. Nós só iremos contratualizar aquilo que nós temos dinheiro para pagar. Mas nós temos um problema maior, por exemplo, igual a FESO. Hoje, eu tenho que contratualizar para o futuro e tenho uma dívida de mais de 50 milhões, que foi o que eu soube. Ou seja, eu vou ter que, do dinheiro de hoje, preparar uma parte para pagar a dívida e outra parte para pagar o daqui para frente. Ou seja, pode ser que a gente, em algum momento, tenha até que ferir investimentos maiores para cobrir dívidas como essa de mais de 50 milhões de reais a uma só instituição, que é a Fundação Serra dos Ocos. E quando fala-se Unifeso, fala-se HCT. Educação, dívidas, tablets, notebooks, uniforme, combustível, merenda, manutenção da frota e locação de imóveis, todos com dívida. En passant, ele já tinha falado sobre isso. Mas aí vamos ver que a gente está em educação. Tablet, notebooks, uniforme, combustível, merenda, manutenção de frota e locação de imóveis. Eu te pergunto, são todos serviços essenciais. Se eu devo isso tudo a essa gente toda, como é que dia 2 de janeiro tem credibilidade para ter merenda de novo? Para ter meu aluno vestido? Para os proprietários dos imóveis onde são escolas alugadas me deem crédito para que eu continue as atividades escolares nesses prédios? Vamos ter que usar o mês de janeiro para ser um mês de negociação. Porque você, Hélio, veja você se fosse empresário, você daria crédito a quem já lhe deve tanto? Não, absolutamente. Só que são atividades essenciais e que não podem ser interrompidas, como a merenda escolar, como a questão dos imóveis em que a gente está alugando e as pessoas têm que receber os seus aluguéis, né? Como é a questão do combustível, como é que eu levarei professoras às regiões de difícil acesso, que a gente dá o transporte pela prefeitura para que as crianças possam aprender. Tem algumas linhas de ônibus que ainda são operadas pela prefeitura. Como é que essas crianças chegarão a esses lugares? Isso tudo nós vamos ter que resolver dentro de janeiro. Agora, Hélio, a situação é alarmante, mas nós não podemos nos tornar alarmados. O papel do administrador nesse momento é de uma mão resolver esse problema grande, mas não pode abrir a mão do crescimento, do desenvolvimento, da melhoria e da Teresópolis que vai ser feita para todo mundo. Então, o nosso governo tem problemas alarmantes, mas a minha determinação é que ninguém seja alarmado. Nós temos que olhar para frente, consertar os problemas, curar as chagas, mas ao mesmo tempo não podemos abrir mão de sonhar. Esse é o nosso papel. Porque você tem problema, eu estou olhando aqui, gente, o texto que eu tenho aqui, problemas muito grandes, muito grandes. Faltam 163... e esse prédio aí, a história desse prédio? Pois é, isso aí nem ele sabe dizer. Agora, hoje até li no Diário cedo, Sim. que a própria pessoa que vendeu o prédio, a empresa, diz que a prefeitura sabia que eles não têm que devolver nada. Mas veja bem, se ela vendeu, ela também não podia vender. Não. A pessoa também não podia vender. Isso foi uma negociata, né? Isso é a Polícia Federal, né? Nós vamos desvendar isso aí, com certeza, porque é dinheiro do Fundeb, é Tribunal de Contas da União, é Polícia Federal.
E pode dar até cadeia. Porque isso vai, já está chegando perto. Está lá na Tá tela. lá. Já está chegando perto, a gente está lá com 6 milhões e meio, mas já está chegando perto de 8 milhões essa história. Olha lá, ó, Pluma afirma que a prefeitura sabia da condição do imóvel e que não tem que devolver os 6 milhões e meio. Ou seja, foi pactuado já que a prefeitura entendia disso, sabia da dívida. Eu sei que eu não posso vender, você sabe que eu não posso vender, mas você me compra e eu te vendo. Então também tenho culpa. Eu acho que todo mundo é É culpado. um negócio de compadres, né? É. De amigos, de sócios. Foi o que foi feito. Só que no meio disso tudo tem o dinheiro do povo, da população. Com 6 milhões e meio de reais, nós teríamos hoje todas as escolas que estão trancadas, reabertas. Nós teríamos mobiliário de qualidade. Nós teríamos material escolar que não tem um caderno, não tem um lápis, uma borracha para ser distribuído. Nós estamos lá com o Lino Noronha fechado. Nós estamos com a professora Climeno Bairro São Pedro fechado. Hermínia Josete. Aqui no Morro dos Pinheiros, governador Portela, 3 salas de aula sendo utilizada a parte da Igreja Católica, porque a escola está com salas interditadas. Granja Guarani, professor Silvio do Amaral, o pátio todo interditado. Isso. Se a chuva continuar, a escola estará interditada também. É isso que a gente encontra. Zero investimento. Mas nós vamos consertar, Hélio. E falta de professores. Essa é tremenda, né? São mais de 150 professores. 163. Isso aí, são 163 professores, que isso nós vamos resolver em janeiro. Nós vamos fazer o chamamento daqueles professores que ainda podem ser convocados por concurso, nós vamos chamar alguns daqueles que foram selecionados no processo seletivo e ainda não foram chamados, e se ainda faltar, nós vamos fazer outro processo seletivo até que o concurso se conclua. Não faltará professor. Porque o dinheiro para isso você tem, que é o do Fundeb. Com certeza. Hélio, nós temos que, nesse momento, olhar 3 pontos. Zeladoria, essa cidade não pode ficar bagunçada do jeito que está. Tem que ser limpa, tem que ser asseada, tem que ser organizada. Nós não podemos abrir mão da saúde, prestar assistência ao nosso povo. E nós não abriremos mão de investimentos em educação. Não abriremos mão disso. Então, essas 3 situações serão primordiais para esse início de governo. Zeladoria, saúde e educação. As demais coisas acontecerão, com certeza acontecerão, porque nós temos pastas para isso. Mas o que a gente vive hoje é uma situação de emergência. Que se nós formos olhar o pé frio da lei, teremos que decretar até uma calamidade financeira do município. Ele perdeu o controle. Não tem outra explicação. Ele perdeu o controle da administração. Quer dizer, ele não, o governo num todo perdeu o controle da administração. Processos judiciais. O governo informou haver 44 mil processos em andamento, enviou uma relação que constam 28 mil. Não foram capazes de informar o andamento dos processos e nem em que fase está. Não foram capazes de informar sobre o andamento dos taxas que a prefeitura precisa cumprir. Qual é o diagnóstico disso? Uma procuradoria reativa. Ela reage às lambadas que ela leva. Ela não é proativa nem saneadora. Ela, em momento algum, não procura ver os processos, resolver e dar uma solução amistosa para a pessoa e para o município. Não, pelo contrário, eles reagem. Eles reagem às lambadas que tem, por isso tem sequestro toda hora. Eles reagem aos problemas que tem, por isso tantas condenações. Eles reagem aos problemas que existem, por isso comprar um prédio sem certidão negativa atualizada. Saúde. Endividamento e sucateamento. A prefeitura está em dívida com todos os principais prestadores de serviço. Só com a HCT, as dívidas superam 80 milhões. É o maior endividamento da história. E ele diz que não está devendo ao HCT. Inclusive, o HCT esteve aqui no programa falando sobre isso. Posto de saúde com estrutura precária realmente está horrível. Tem ordem ativa de sequestro de 38 milhões nas contas da saúde. Sim, até o dia 31 de dezembro, todo o dinheiro que bater lá, bateu, vai embora. Falta de controle. Bom, aí, saúde, a gente cabe a pergunta. E o hospital? Nós vamos fazer um hospital. Como eu te disse, um braço combate os problemas de hoje, mas nós vamos ter um braço para ver o futuro. Tá. Aí você vai me perguntar, mas cabe essas duas coisas no mesmo lugar? Claro que cabe. Toda casa bem planejada, a dona de casa ela sabe dos problemas, tal, mas ela não deixa de incentivar o filho de ir para a escola, sim, de se tratar, de melhorar e de aperfeiçoar. Assim é a prefeitura. Nós sabemos dos nossos problemas e vamos combater eles. Mas nós vamos ter uma ala do governo também pensando para frente.
Falta de controle e fiscalização, não há fiscalização efetiva aos prestadores de serviço. Prefeitura gasta 40 milhões com home care. Sim. Que gastássemos 40 milhões com home care, Hélio, e que isso fosse, assim, palpável. Mas eu conversando com um profissional da Secretaria de Saúde, olha o que eu vou lhe dizer. São mais de 300 pessoas em home care. Esse pessoal andou fazendo visitas de fiscalização e chegou em lugares e casas de pacientes em que o paciente não estava em casa. O tratamento de home care não é para a pessoa estar internada em casa? Se o paciente não está em casa, o que está acontecendo? Por isso, nós vamos determinar uma junta, e vou pedir ajuda ao Ministério Público e à Justiça, porque já que ela determina o sequestro, ela tem que ter alguém junto conosco para acompanhar, a visitar essas 300 residências, sem marcação de hora nem dia. Bater mesmo lá para ver como é que está, para a gente entender e encontrar essas coisas. Eu dei uma passada rápida aqui no Facebook, não tem como eu ver o Facebook, senão eu não consigo conversar com o prefeito. A situação que o Léo pega, a prefeitura, é a pior possível. Eu acho que nunca houve uma situação, pelo menos desde o governo Flávio Bortoluzzi, que eu acompanho para cá, eu não me lembro de ter havido uma crise tão grande quanto essa que a gente está vivendo agora. Tá? Inclusive, ele falou ali, carros foram retomados. Isso, busca por falta de pagamento. Como a antiga busca e apreensão. Por falta de pagamento. Por falta de pagamento. O gabinete do prefeito hoje não tem um automóvel. Não faço questão que tenha, não. Sim. Mas não tem. Eu nunca fui de usar carro oficial. Mas não tem. Aliás, como é que você vê isso? Alugar carro? O Hélio, assim, é mais vantajoso para a administração? Claro Pode que ser é. que seja, Os né? carros vêm zero, a manutenção é por conta deles, IPVA, seguro. Se o carro teve um sinistro, eles mandam outro, porque você está alugando um carro, não é aquele carro. É vantajoso, mas as coisas, essa vantagem tem que ser usada até onde não exceda o limite da bagunça. É vantajoso sim, mas não é para ser feita à vontade de todos como está aí. Para que se alugar um carro para o prefeito, um Toyota Corolla bonito, que chega em todo lugar, e hoje o carro é tomado por busca e apreensão? Isso aí, Hélio, demonstra o fracasso da administração. E mais do que tudo, quem for fracassado. Porque quando o próprio prefeito deixa o carro dele ser tomado por busca e apreensão, por falta de pagamento, é porque ele não é só conivente, não. Ele é o malfeitor dessa coisa toda. Pode ter certeza. São 11h44, me dá um comercialzinho rápido, mais rápido, e a gente ainda continua conversando com o prefeito.